Vou agora. Ai, que Que altinho. susto. Que susto. Depois ele me abençoa, enquanto eu ainda estou de joelhos. Tenho que prometer ser uma boa menina e não me tocar mais. Então ele me ajuda a levantar, puxa minha calcinha de volta e me deixa sair. Nós dois sabemos que quebrarei essa promessa e levarei. Calma, me perdi. Aqui, ó. Quebrarei essa promessa e estarei curvada sobre sua mesa novamente em breve. Algo mais? A voz do Padre Tom era quase um sussurro agora. Oh, sim, pai. Ai, Eu tenho muitos pensamentos pecaminosos. O pior é ele tirando minha virgindade ai. no altar da igreja. Estar nua e aberto para ele enquanto ele empurra seu pau duro em mim, esticando Isso, meu buraco Ronaldo virgem, que chegou. apertado o suficiente. Você foi arrancada de sua fantasia. O Padre Tom abriu a tela e você viu seu rosto corado um segundo antes. E você viu. Então, tá certo. E você viu seu rosto corado um segundo antes de ele se levantar e abrir o zíper das calças. Você não podia acreditar em seus olhos quando ele tirou seu pênis. Era reto e duro. Um contraste nítido com o preto de suas roupas. Gotas de pregoso vazavam da cabeça. Vocês estão rindo, mas vocês Instintivamente. veem isso daí de boa, né? Estão rindo agora, Mas maconha. foto é muito triste. Meu Deus do céu. Eu tô rindo, mano, eu tô chorando de rir. É sério. Instintivamente, você se aproximou e abriu a boca. Padre Tom gemeu quando sua boca se fechou em torno de seu pênis. Você começou a sugar lentamente, experimentando. Mediante esta tua E a confissão e textura. lugar e pelo comando de meu Senhor Jesus Cristo, eu te perdoo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um homem. Tom Hiddleston disse isso. Conhecendo o sabor e a textura, girando a língua em torno dele, tentando ver o que ele gostava mais. Você encontrou um ponto logo abaixo da cabeça que o fez gemer e se contorcer. É a sepultura. Tem um eu enorme aqui, você viu? Eu? É traço. Eu? Você viu isso? Eu? Calma. Cadê? Que tipo de... Cadê? Ali, ó. Vocês estão traduzindo, né? Pelo Google, né? Isso aí que eu tô fazendo, né? Então, é o comecinho, eu acho. Não, é o meio. Enfim, que tipo de coisa o Padre Tom pressionou você para obter detalhes? Eu não posso dar perdão a menos que você confesse todos os pecados aí em caps lock. Vocês viram isso? Não, não vi. Vou mandar aqui. Aqui, ó. Mandei no Discord. Peraí. Eu. Seu rosto estava pegando fogo. Mas sua calcinha também. Calcinha também. On fire! Marina Bom, se jogando numa fogueira. Continuando, né, gente? Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, ó. Conhecendo o sabor e a textura, girando a língua em torno dele, tentando ver o que ele gostava mais. Você encontrou um ponto logo abaixo da cabeça que o fez gemer e se contorcer. Ele deixou você brincar por alguns minutos antes de chegar pela abertura e colocar a mão na parte de trás de sua cabeça, direcionando a velocidade e a profundidade de sua sucção. De repente, ele segurou sua cabeça e você sentiu o seu pênis pulsar. O seu pênis. O meu! O seu pênis. O meu! Gente! O seu pênis. Ok. O seu esperma tinha gosto de nada que você já teve antes. Picante e ligeiramente doce, mas também amargo ao mesmo tempo. Você sorri! pensar e ele largou sua cabeça. Um fio de saliva conectou seus lábios abertos a seu pênis enquanto você passava e afundava em seu assento. Ele ficou sentado lá ofegante por alguns segundos antes de colocar seu pênis de lado e endireitar suas roupas. Ele pega, ele pega, literalmente, ele se desfaz dele. Ele pega, ele se desfaz, bota do lado da cama. Sim, mano, sim. É um Lego. Ele é um Lego. Você esfregou os lábios, eles pareciam inchados e um pouco rachados. De repente ele falou: Marias e quantos pais nossos! E eu quero ver você no meu escritório depois da escola amanhã. Ele olhou diretamente nos meus olhos enquanto disse isso. Ele passou. Você fez a fala do Tom. Só a fala do Tom. Ele olhou diretamente nos seus olhos enquanto disse isso. Ele passou a mão pelo cabelo. Sem desculpas.
Sem desculpas. Sim, pai. Você não conseguiu pensar em mais nada para dizer. Tá. Mediante esta tua confissão e ilumine pelo comando de meu Senhor Jesus Cristo, amém. Eu te perdoo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um homem. Um homem. Esse diálogo. E se benzeu por hábito e deixou o confessionário para fazer sua penitência em um dos bancos próximos. Você não percebeu que estava tremendo até quase cair no banco. Você fez o mesmo que dizer as orações baixinhas para si mesmo, enquanto sua mente estava ocupada pensando no dia seguinte à tarde. Você ouviu o padre Tom sair do confessionário e ir para a sacristia. Você sorriu um pouco quando terminou suas orações. O padre Tom com certeza teria um motivo para curvá-lo sobre sua mesa amanhã. Cara, pera, depois ela chupa um pau, ela começa a orar. O nosso. Não era dele, é o nosso. É o nosso pau. É o nosso pau. Você não leu. Seu pau, seu sêmen. É o meu, é o nosso. Seu pau estava direto. Seu sêmen tinha um gosto que você Como não eles sabem disso, gente? Oi? Como é que eles sabem disso? Do seu pau? É. Eles estão esperando a gente agora, eles escreveram agora. Sim. Inclusive, Que acabei de delícia. experimentar meu próprio sêmen. E realmente tem um gosto picante e doce, apesar de amargo. Faz um sample de guitarra. O cara, a porra do cara tem gosto de molho, sei lá, tipo, muito picante, muito amargo. Eu vou achar outra aqui, peraí. Gente, Gente, eu lembro que. Calma aí, galera. Antes de vocês fazerem qualquer coisa, eu tenho fanfics para a gente ler. Que eu ia fazer isso com a Marina. Ah, não. Mano, se for fanfic dos Beatles, eu não quero. Eu quero ler. Safada. Pois Calma aí. Luquinhas, vamos ler e você vai escutar tudinho. Ela não vai passar pela vergonha da minha mãe passar pela porta do meu quarto e ouvir tudo que eu tô falando depois de ter uma conversa super séria. Hã? Eu vou ter que ler? Peraí, deixa eu ver. A Larissa, ela não vai ler, então ela não vai passar pela vergonha da minha mãe passar pela porta do meu quarto e ouvir eu falando, sei lá. Até tu chegar, eu tava lendo a fanfic. A Marina sua mãe não reclama. Vamos ver aqui. Você está chegando. Não, tu não tá lendo em voz alta. Calma, eu tô procurando no meu negócio aqui, safada. Calma aí. Ela não vai. Aí, achei! Nossa, caraca, 12/7. 12? Sua safada. Parece que você quer transar com isso. Era isso daqui, ó. Safada. Você faz um exame de reposição para a aula do professor Hiddleston. Embora você não. Hiddleston, não sei falar. Embora você não. Deixa eu ler a merda da sinopse, Lucas. Não. O cara lá do Friday Night Funkin'. Peraí. Eu tô procurando. Meu Deus do céu. Produções. Aí achei essa daqui, pronto. Oh, God. Oh, darling. Deixa eu ver. É tudo dessa Master List. Eu nunca li nenhuma fanfic daqui. A gente vai ler em inglês? Não. É só traduzir. Ah, tá. Eu vou ler esse primeiro aqui. Ah, não. É fanfic do Tumblr. Ah, não. Fanfic do Tumblr. Não é do Tumblr. É só uma Master List. Ah, tá. O segundo link é... Não, o primeiro link. É uma Master List. O primeiro link é só uma coletânea. Coletânea de sexo das Beatles. Cara, e tu acha ruim que eu e a Marina, a gente lê Smooth do Tom, né? Né? Tu acha ruim. Mas isso aqui não é... Eu não leio isso aqui. Eu achei enquanto eu procurava. Procurava outra fanfic de sexo. John compra algumas roupas novas para Paul. Definitivamente roupas masculinas. 100% sim, com certeza. É a hora. Vamos lá. Quem começa? Eu ou você, Marina? Eu vou fazer ler. a voz do John. E o Lucas faz a voz do Paul, então. Eu sou o Paul, então. Eu não ia ler também. Peraí, eu não ia ler também. Eu sou o Paul. Eu sou o Paul. Você é o narrador, eu faço as falas do John só e o Lucas faz as falas só do... Qual é o nome dele? Do Paul. Okay. Qual o nome dele? Esqueci no meio da frase. No meio da frase. Acontece, gente. Enfim, a Larissa era onipresente, onipotente. Sim, ela é Deus. O Deus da fanfic. Ela é o Deus da história. Ela vai passar mais tristeza. Enfim, vamos lá. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus!
Ou Deus. Larissa? Peraí, você. Você é o narrador. Você é o narrador. Paul respirou, balançando a cabeça. Ou Deus. Ele repetiu suavemente. Quando John disse que tinha comprado algumas roupas e bugigangas novas para Paul pensou que ele estava se referindo a novos jeans, novas camisetas, inferno, novas malditas meias. Mas não isso. Novos meias. Ele nem mesmo pensou que poderia. Ele nem mesmo pensou que poderia ter sido isso. Ele nunca teria pensado. Parecia que John estava pensando sobre isso por um tempo. Pelo olhar animado em seus olhos, ele parecia antecipado. Oh, Deus. Vocês. Calma aí. Você. Não, calma. Nossa senhora. Você calma, eu tenho que pensar numa voz, cara. Você está brincando comigo? Já. Ele gaguejou, os olhos disparando entre o rosto de John e a bolsa. O olhar presunçoso de seu rosto e a bolsa branca e aparentemente... E aí, Marquinhos DJ? Cala a boca, Lucas! Vai tomar. Ele gaguejou, os olhos disparando entre o rosto de John e a bolsa. O olhar presunçoso de seu rosto e a bolsa branca e aparentemente chata, aparentemente sendo a palavra-chave. Aparentemente chata! A palavra-chave. Aparentemente, o branco liso deveria, o quê? Mascarar o conteúdo da bolsa? Faz com que pareça menos óbvio. Essa frase não fez sentido nenhum. Nada do que vai. Estou lendo. Enfim, continue. Vamos lá. Não! Calma. O diabo. Não temos shows. Não temos shows hoje à noite? Paul perguntou, tentando evitar o olhar nos olhos do John. John balançou. Cala a boca! Eu fico perdendo. Tentando evitar nos olhos de John. John balançou Bota a cabeça. Música, gente. Não fica muito. Fica muito. Awkward. Ouve. É pra ficar. Fica muito awkward. Fica muito awkward. John balançou a cabeça com um pequeno sorriso. John comprou para ele lingerie feminina, saia, uma porra de vestido, ligas, meias altas. Ou não sabia dizer se isso era uma piada para tirar sarro dele por ser bonito ou chamá-lo de bicha suja. Falou rápido. Tem uma depressão enorme entre bonito e bicha suja. Bicha suja. Ou se ele realmente queria vê-lo com aquelas roupas. Ele definitivamente não as estaria usando. Eles eram muito bonitos, porém as cores realçavam seus olhos e a renda preta contrastava com sua pele. Não, tá escrito contrastava mesmo. Não, contrastava. Não, tá escrito contra. Ah, não tá certo. Contrastava com sua pele pálida, a pele pálida de suas coxas. Porra, Paul nunca faria, eles não usariam. Não importa o que John dissesse, não importa o quanto ele implorasse, isso não aconteceria. John queria vesti-lo como uma porra de uma vadia. Que legal! Ele estaria incrível, no entanto. Ele realmente faria. Toda arrumada para John, pernas raspadas, maquiagem e tudo. Ai, meu Deus, ele ficaria um deleite em meias altas, suas coxas roliças e bonitas em exibição. A parte de baixo de sua calcinha aparecendo. Que raiva que eu tô sentindo. Meu Deus do céu. A parte de baixo de sua calcinha aparecendo, renda macia. O rímel destacaria ainda mais seus olhos do que antes. Seus lindos olhos pintados de preto. Cílios, no caso, eu falei errado. Olhos. Fazendo seus olhos parecerem mais arregalados, maiores do que antes. Ok. Caraca! E ele iria fodê-lo assim também. John puxaria para baixo sua calcinha e o foderia com força. Ele deixaria a saia, no entanto, para que pudesse formar uma poça ao redor dos quadris de Paul. Deixaria as meias altas para que John pudesse sentir o tecido esfregando contra seus próprios quadris quando Paul enrolou suas pernas em volta dele, para que ele pudesse se lembrar. Lembre-se de tudo, cada palavra, cada toque, cada textura, cada respiração engatada, cada gemido, tudo. Manos, por favor, Pauli. Manos, é bicha suja usar as roupas da sua mulher? Não. John implorou a ele. Não li ainda.
não, é a Marina que é a Paden. Pode continuar. John implorou a ele, os olhos percorrendo seu corpo, sua postura que dizia: Você está brincando comigo, Lennon. Então Paul expirou. Oi, Alan. Chegou na hora certa. Então Paul suspirou profundo e longo. Ele olhou para John com uma expressão vazia. Ok. Vocês vão continuar lendo, tá bom? Não dá contexto nenhum, só continua lendo. É sua vez. Só continua. Tudo. Ah, tá, sou eu que tenho que falar. Eu tenho que falar. Sim. Ah, tá bom, tudo bem. Mas é melhor você me foder bem mais tarde. Não, eu quero comer você no meio da semana que vem. Eu quero comer você no meio. Ele disse, pegou a bolsa e saiu para o quarto para se vestir. Se embonecar, só para John, apenas para John. Ele era de John. Paul parou na frente do espelho de corpo inteiro e zombou de seu reflexo. Ele não tinha os quadris curvos para aquela saia. Não tinha as pernas certas, pernas de mulher. Para aquelas meias altas, não tinha confiança para nada disso. Ele pensou em John e como ficaria feliz ao vê-lo com tudo isso, todo arrumado para ele. Paul percebeu que John já estava pensando nisso há um tempo, ao julgar pela expressão em seu rosto quando perguntou. Ele colocou a bolsa na pia e passou a mão pelo cabelo. Continua, Lucas. Oh, Deus! Oh, Deus! Ele sussurrou para si mesmo novamente, segurando a pia com força. Ele olhou para aquela bolsa branca e esperou que talvez explodisse se ele olhasse com força suficiente. Isso não aconteceu. Ele poderia fazer isso para John, para o seu John. Paul endireitou-se mais uma vez e abriu a bolsa, tirando a calcinha de renda e a meia calça. Delícia! Macetava. Exatamente. Ele teria que raspar as pernas antes de qualquer coisa. Torná-las mais lisas e parecidas com as de um pássaro. Ele estava com tanto ciúme de todos os pássaros que podiam puxar roupas assim. Todos os pássaros que ficavam incríveis em saias de batons vermelhos. Tá escrito isso. Ele gostaria de ter uma aparência tão boa, parecer tão natural. Ai, meu Deus. Bitches? Ele se sentou não é bitches, é birds. É porque eles falavam birds, né? Quando garotas eram birds, não é? Ah, não sei não. Eu birds. Não fosse bird. Bitches. Gíria. Bitches. Ele se sentou ao lado da banheira e tirou a calça jeans, olhando para suas pernas cabeludas, suspirando. Elas seriam suaves depois, seriam tão boas em suas mãos. Suas pernas seriam... E John iria adorar também. Então, com esse pensamento em sua mente, ele começou. Demorou mais do que ele pensava, esguichando no grito de barbear. Esguichando no grito de barbear. Tá escrito isso. Mano, eu vou ficar muito puto. Eu vou ficar muito puto se eu ler tudo isso e tu não postar na conta do CDA depois. Eu vou ficar muito puto. Eu vou. Não é tão longo assim. Se não der, não vai dar 1 hora de você lendo isso daqui, então. Raspando as mesmas tiras de sua pele, depois enxaguando a navalha todas as vezes. Foi um processo longo, especialmente porque ele nunca tinha feito isso antes. Ele não era um especialista com todas aquelas garotas. Ele não era um especialista em nada disso. Mas precisava ser. Ele ficaria bem, certo? Ele ficaria bem. Ele raspou cuidadosamente as coxas bem perto da bunda, o que quase o fez rir, e até os tornozelos. Eles estavam completamente raspados, suave e quente. Ele correu as mãos para cima e para baixo em suas próprias pernas suavemente, traçando cada parte delas para se certificar de que ele havia se barbeado em todos os lugares. E bem, ele tinha. A suavidade era incrível, ele não queria parar de correr as mãos sobre a pele nua, mas obviamente tinha que parar. Deus, deixa... Deus, ele Mano, uma coisa! Se eu tiver, cara, só, todo esse trabalho, você já tá cansado já, entendeu? Tem muito mais coisa. Se você olhar pra baixo, tem muito mais coisa. A Larissa vai ficar lendo isso aqui pra sempre. Eu já no meio, entendeu? Se você tiver cansada, eu leio. Deus, não precisa. Deus, ele já se sentia como uma prostituta barata, pernas raspadas, prestes a se arrumar para os homens. Ele estava se vestindo para John, em vez disso. Parecia estranho toda vez que ele pensava nisso, mas ao mesmo tempo não era ruim. Não era ruim. Era não ruim. Cara, não tá falando da Larissa, eu tava falando que o trabalho
que o Paul tava fazendo deveria ser cansativo. Não era Larissa. Não ligo pra Larissa. Todas as suas dúvidas, pensamentos sobre John fazer isso apenas para zombar dele, apenas para magoá-lo, foram esquecidos há muito tempo. Ele acreditava totalmente em John, confiava totalmente nele com tudo que era, seu tudo. Ele tomou banho mais rápido, lavando o cabelo com algumas merdas de lilá adorável que eles tinham. Lilá adorável. Sério, quem diabos vem com esses nomes? Crianças de 2 anos? Podem ao menos falar crianças de 2 anos? A mente de Paul pensou por um minuto antes de voltar à realidade, olhando ao redor da sala. Ele largou a toalha que estava em volta de sua cintura e voltou para a pia, para a bolsa, para a porra da calcinha de renda. Oh, Deus. Ele olhou para eles por um segundo, então revirou os olhos, puxando-os pelas pernas. Cara, qual a dificuldade de colocar roupa? Se traveste logo, de puta logo, que ódio. Não querendo comer carne humana, gente, é tão simples. Ele olhou para eles. Ele olhou para o seu reflexo. Eles não pareciam ruins, na verdade. Na verdade, eles pareciam incríveis nele. Ele ficou surpreso. Muito surpreso pra caralho. Eram pretas com blusa roxa. A renda ia até a barriga e descia um pouco pelas coxas. Não era a parte principal, já que o tecido que ia até a barriga era mais fino que o resto. Em seguida, ele vestiu a meia calça, que também era preta. Ela contrastava lindamente com sua pele pálida, mostrando a cor leitosa de suas coxas e esfregando contra a maciez de suas pernas recém-raspadas. Elas eram, Deus, eles pareciam ótimos, especialmente com sua calcinha. Eles ficavam lindos nele. Uau. John iria adorar isso. Ele realmente iria. Não demorou muito para colocar tudo ao mais. As alças ligas rosa combinavam com sua calcinha e se prendiam facilmente, perfeita contra suas coxas. John parecia ter uma queda pelas coxas de Paul. A saia era linda pra caralho, tinha um padrão xadrez e era principalmente preta. As linhas sendo rosas, como as altas. Oh my girl. Ele cantou aqui. Como as altas era fluida e pendurava acima dos joelhos. Um pouco acima, de modo que o topo da meia liga era aparecendo, mas não longe o suficiente para que sua calcinha estivesse. John comprou para ele uma blusa preta que ele poderia enfiar na saia. Ele virou uma igual, gente! Tinha pequenos pontos brancos por toda parte e era levemente transparente. Ele gostou. Viado. Meu Deus, é muita coisa. Marina, acho melhor você continuar, porque eu tô um pouco cansada. Tá bom. Não, eu continuo, eu quero. Ele se olhou no espelho de corpo inteiro várias vezes, desde que entrou no banheiro. E cada vez que parecia gostar um pouco mais de sua aparência, cada vez ficava mais ciente da situação e, oh Deus, ele se sentia mal. Ele se sentiu mal e sentiu desejo e necessidade de agradar. Essa necessidade de agradar estava presente o tempo todo, especialmente enquanto ele estava com John. John despertou nele algo que dificilmente sentia, um desejo ardente e paixão por uma pessoa, que incluía a necessidade de agradá-la a qualquer custo. Paul tinha dado a ele tanto dinheiro, tanto de seu... Pô, Marina! Que Pô! Cara! É Pô! Eu sempre falo Paul. Paul tinha dado a ele tanto dinheiro. Eu sempre falo Paul. Na minha mente é sempre Paul. Eu nunca penso Paul. Eu sei Paul. Enfim, Paul tinha dado a ele tanto dinheiro, tantos de seus pertences pessoais que a certa altura ele quase não possuía nada. Caralho. Morando debaixo da ponte. Vamos altercar lá. Eu leio um negócio, tu lê outro. Vamos altercar lá! Para ele Tá bom, vamos intercalar. Do que ele mesmo. Enquanto o John estava feliz, ele também estava. Essa era a parte da razão pela qual ele estava fazendo isso. Ele pegou o rímel e o deixou pairar sobre seus cílios por um segundo, antes de suspirar e colocá-lo de volta no lugar. Ele não podia fazer isso, usar maquiagem. Ele simplesmente não podia. A briga do BBB! Ele não fez. John entenderia isso, certo? Não foi grande coisa. Ele esperava que não fosse grande coisa. Ele estava pronto, graças a Deus, finalmente, acabou! Ele estava todo vestido e pronto. Ele parecia quente, honestamente, tão quente quando ele poderia ser, enquanto parecia a porra de uma bicha. Mas gostoso mesmo assim. Oh Deus, ele não se sentia mais doente, apenas fascinado. John realmente gostaria disso? Paul!
Essa é a minha fala. Paulo foi John. Claro que sim. Ele foi tirado de seus pensamentos, Claro que sim. quase gritando com um choque repentino, antes de rir baixinho. Provavelmente estava tudo bem, pensou Paul. Mas, Aê! cara, é porque lá fora todo mundo fala pau. Não! Fala, Eles falam, pô, ninguém fala pau, todo mundo fala pau. Estou chegando. Paul respondeu antes de olhar. Calma, eu não terminei. Pensou Paul, era apenas ele, afinal. Ficaria bem. Agora eu estou chegando! Esse parágrafo todo é seu. Estou chegando! Paul respondeu antes de se olhar no espelho mais uma vez. Ele agarrou a maçaneta, trancou a porta, deixando abrir lentamente. O banheiro era conectado ao quarto do hotel, onde John estava sentado na cama, esperando pacientemente. Bem, não pacientemente, entre parênteses. É Larissa agora, eu acho. John olhou para Paul por um longo minuto antes de sorrir gentilmente, não querendo assustar Paul. O mais jovem tinha a preocupação gravada em seu rosto, como se ele fosse o quê? Assustado? Parecia que sim. Definitivamente parecia sim. Medo. O medo estava de volta, ainda mais forte. A confiança que ele sentirá antes se foi completamente enquanto ele se levantava, exposto na frente de John. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Calma. É a Marina agora. Sou Mas a eu! fala do Lucas. Ah, tá. A fala do Eu! Lucas. Me A fala sua. desculpe! Me desculpe! Me desculpe! Eu estou muito mal e vou me vestir agora, desculpe. Ele Ele gaguejou, gaguejou. Ah, tá, ficando Marina. vermelho. O medo era quase insuportável, e ele se virou para correr de volta para o banheiro, para tirar tudo e se esconder da humanidade para sempre. Ele foi parado por John, Caraca! que agarrou seu pulso com urgência. Oh, querida, não se atreva. Lucas? Ele o puxou para um beijo feroz, empurrando-o contra a parede. Você está lindo pra caralho, amor. Porra. Não, é só pra John, mim. Você está lindo pra caralho, amor. Porra. John parecia estar falando a verdade enquanto olhava para Paul com uma ereção crescente. Ele estava lindo pra caralho. Ele não podia acreditar que Paul não pensava assim. Ele era a pessoa mais linda de todos os tempos. Paul perguntou, olhos arregalados e saia flutuando em torno de suas coxas, parecendo tão incrível nele. Ele parecia inocente, embora parecesse uma prostituta. Foda-se. Foda-se. Sim, Sim. princesa. Ele agarrou a bunda de Paul e o puxou de volta contra ele para que seus peitos estivessem bem juntos, os lábios a meros milímetros de distância. Paul podia sentir o hálito quente de John contra seus lábios. Então eles se beijaram lentamente. Foi muito mais lento dessa vez. Um beijo cheio de amor e felicidade ao invés de desejo e paixão. Obrigado, John. Paul sorriu para eles, sentindo as Paul mãos de sorriu pra John. ele, sentindo as mãos de... Obrigado, John. Paul sorriu para ele, sentindo as mãos de John subirem de sua bunda para a base de seu pescoço, e eles se beijaram mais uma vez. Como você me quer, princesa? Duro. Áspero, por favor. Oh, Deus, por favor. Paul implorou. John empurrou Paul para baixo em sua cama e deu outro beijo em seus lábios, antes de mover-se entre as pernas do mais jovem. Seus lábios encontrando o caminho para seu pescoço, onde ele lambeu, chupou e mordeu, então até seu peito, onde empurrou o tecido da camisa de Paul para admirar sua pele perfeita, seu Paul perfeito. Esse foi o início de uma noite incrível do caralho. Oh Deus, oh querida. Meu Deus. Que lindo, gente. Eu tava ouvindo uma música clássica de fundo enquanto a gente lia isso. E eu posso dizer tranquilamente que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. A música ou a fanfic? A combinação. Ah, tá. Ficou John lindo. É agarrou. uma música clássica. Em quantos capítulos aí? Alô? Tem Alô? mais. Achei que tinha acabado. Oi. Meu Deus, eu vou pegar aqui uma bolacha pra eu comer que eu tô. Deu fome. Tá. Eu começo. Lucas. Seu fone morreu? Ah, tá. Você tá ouvindo? O Paul, o George, o O George Rio tá onde? Ele tá e o debaixo da Bob cama? Dylan. Bob Ele tá... Era isso que tava faltando, né, gente? Bob Era Dylan. isso que tá faltando, George Harrison debaixo da cama, ouvindo tudo. Mas Caraca. antes do seu amigo debaixo da cama.
Eu posso ler o primeiro parágrafo? Não, é Lucas, você eu. Vamos lá, tá bom. John... não, tá escrito em inglês, deixa eu traduzir. John John grabbed the waist of Paul. John agarrou os quadris de Paul enquanto ele puxava seus quadris contra ele. Paul se contorcendo debaixo de John, gemidos ofegantes escapando de seus lábios entreabertos, pensou sobre a situação. Ele deitou Agora é na Marina. cama... Ah, tá. Não, é a Larissa. Larissa. Esquece, a Larissa. Ele deitou na cama do hotel, em uma saia e outra, pernas enroladas firmemente em torno da cintura de John, enquanto o mais velho fugia. A saia tinha caído para trás e seu pau estava à mostra, rente sobre seu estômago. A meia e a calça tinham ficado para cima perfeitamente, mesmo sem as alças. Ele se lembrou de quando John tirou sua calcinha. Ele usou seus dentes para puxá-la para baixo, antes de cair em Paul como um pássaro. Ele ficou agradavelmente surpreso quando a língua de John lambeu seu buraco. Muitos pássaros nessa fanfic. Tem muitos pássaros. Tava esquisito isso daí. Não sabia que eles curtiam tanto pássaro assim. Você é meu. John empurrou para cima com mais força do que antes, fazendo Paul gemer alto, mais alto ainda. Ele sabia que John poderia ir atrás mais forte e mais rápido do que isso, mas parecia estar se segurando por algum motivo. Ele sabia que Paul gostava de coisas Gostava quando John tomava como bem entendia, mas estava hesitando. Por quê? Paul pensou por um segundo antes de finalmente decidir tentar e persuadi-lo. Ah, meu Deus do céu. Se eu sou o seu, por que você não me fode? Por que você não me fode? Como eu sou, ser ou não ser? Eis a questão. Se eu sou o seu. Caraca. Vamos lá. Se eu sou o seu, por que você não me fode como eu sou? Ou Paul sorriu enquanto os quadris de John gaguejaram? Enquanto ele processava o que uma jovem havia dito, eu vou encontrar outro homem para. Larissa, agora. Naquele momento, algo em John mudou. Mudou? Ah, tá, mudou. Seus olhos escureceram e ele agarrou os quadris de Paul juntos, empurrando para cima ainda mais forte do que antes, fazendo Paul sacudir com cada movimento de seus quadris. Johnny. Ele fez um barulho, uma mistura entre um gemido estridente e um gemido necessitado. A cama balançou e bateu na parede, criando um barulho contínuo de pancada que encheu o quarto. Os outros provavelmente podiam ouvir, embora provavelmente não se importassem, pois Bob Dylan estava no quarto de George e Ringo, e eles não eram exatamente iguais. Mas Paul e John não se importavam. Não era exatamente iguais. Poder melhor do que ninguém, Paul. Você sabe disso, porra. John rosnou, beijando Paul duramente enquanto ele continuava empurrando, quase puxando todo o caminho e então batendo de volta. Uma e outra vez. Você é meu. Diga, princesa, diga. Paul quase ferver a Marina. Paul choramingou e apertou as pernas em volta da cintura de John, puxando-o para mais perto. Honrando ainda mais fundo, ele podia sentir a cabeça do ele não contestou a frase enquanto falava. Eu sou seu, Johnny. Seu, tudo seu. Só seu, por favor, Johnny. Gente, essas paredes aqui são de papel, então meus vizinhos estão ouvindo tudo, tá? Que horror. Ele, não, é triste isso. Ele balbuciou. Quase soou sem sentido. Quase soou sem sentido para ele. Mas ele não precisava soar sensato. A sensatez da Mona. O lacre! Enquanto o John estava fudendo com ele também, tão forte, tudo girava em torno de John, tudo. Porra, John sussurrou, mordendo o pescoço de Paul enquanto se sentia chegando mais perto do seu clímax. Você é lindo pra caralho. Sua mão envolveu Paul. Meu pai amado. Sua mão envolveu o Paul de pau. Sua mão envolveu o pau de Paul e ele começou a bombear rapidamente. Bombardear. Enquanto começou a bombear rapidamente, fazendo o mais jovem gritar de prazer, o pau de John atingindo lugares incríveis dentro dele enquanto ele o masturbava. Era tudo demais e Paul amava isso. Com o gemido quebrado, Paul veio primeiro. Seu buraco se fechou ao redor do Paul de John. O que fez o velho?
Velho. Ele mudou de idade. Isso foi no auge dos 40 anos do John. Sim. O John tinha 40, o Paul tinha 20 anos. Fica... Você quer que eu termine de ler? Senhor amado. Ficar sem fôlego. Ele olhou para Paul com aqueles olhos escuros. Uma possessividade óbvia pelo jeito que ele olhou para ele. Ele olhou para Paul com uma admiração profunda. Um certo amor que só ele queria ter por Paul. Disse que ninguém mais poderia tê-lo. Você é minha. Seus olhos. Gente, eu acho que isso aqui é muito estereotipado, porque o Paul Exatamente. ele só tem pronome feminino. Eu literalmente já li, tipo, umas 10 fanfic, assim. Você é minha. Seus Você é olhos. doente, viu, Eu Marina? adoro essas. Eu adoro essas. Eu era. Hoje em dia superei. Graças Ainda a Deus. é, não superou nada, não. Sansa chassia. E então John veio, logo depois de Paul, enquanto olhava diretamente seus olhos, enchendo o mais jovem com seu quente. Paul sabia que seria difícil sair e se lavar, pois pingaria por suas coisas quando ele se levantasse. Ele quase gemeu pensar em John, querendo que isso ficasse dentro dele, para manter um pouco de silêncio para ele, algo que John provavelmente faria. As pernas de Paul caíram sobre a cama quando John se moveu para se levantar da cama, ainda estendido, já que ele não podia se incomodar em movê-las muito. Vamos, baby, vamos tomar um banho, certo? John perguntou baixinho, tentando persuadi-lo a se levantar, mas sem sucesso. Paul não se moveu, ele apenas balançou a cabeça e falou. Ah, Marina! Minha bunda dói, minhas pernas doem, eu não quero me levantar. Eu vou, I will protect you! Eu vou te ajudar! John ofereceu, sentando-se na cama, mas mais para cima para que ficasse mais perto da cabeça de Paul. Ele tirou o cabelo de Paul do rosto, passando suavemente os fios suados atrás das orelhas. Vamos! Ele sorriu docemente e ajudou a levantar. O mais jovem de meu tentou se mover. A sua bunda doía quando ele tentou. Ele eu já tive. Não, coisou o cóccix do cara. Eu já tive. Cara, ui! E tentou várias vezes, até que os braços de John engancharam sob suas pernas em torno de suas costas para pegá-lo como uma noiva, levando para o banheiro. Banho ou chuveiro? John perguntou, colocando um Paul nu ao lado do banheiro, ao lado da pia. O lado estava frio e ligeiramente úmido, mas anestesiou um pouco a dor. Não doeu muito, mas doeu provavelmente porque ele persuadiu John a foder com mais força do que ele já estava. Ele estremeceu. Suas pernas também estavam apoiadas no mármore frio, e possivelmente mais frio, por algum motivo. Um banho quente parecia bom. A Marina cheirando cocaína enquanto a gente levou a curva. Não foi boa? Eu não fiz barulho. Acho que é a Marina agora. Banho, por favor, Johnny. Respondeu Paul, recostando-se e apoiando a cabeça no espelho do armário da pia acima. Ele realmente precisava de um banho. John sorriu e acenou com a cabeça antes de encher a banheira. Acenou não é rir. Não é. O John Coringa! O John Coringa! Meu Deus, o que vocês estão rindo? Não consigo respirar. Eu só tô aqui esperando pra ler minha parte. Mano, eu tô passando mal. Eu não sabia que ele tinha parado de ficar mutado. Ok, os dois. O que era? Ah, tá. Antes de encher a banheira com água quente, tá bom. Fazendo o Paul querer pular e ficar lá para sempre. Ele devo pular. Ele sabia que a água quente relaxaria seus músculos e ajudaria um pouco a dor. Então isso era bom. Ele teria uma desculpa para ficar nu. Teve nurdez sim, tá, bebê? Ok. Nur com seu Johnny, o que era definitivamente a vantagem. Larissa! Peraí, eu me perdi. Peraí. Os dois entraram no banho. Ok. Os dois entraram no banho e ficaram lá por cerca de meia hora antes de finalmente decidirem sair.
agora completamente limpos e frescos, sem gozar qualquer coisa em qualquer um deles. John riu divertido quando o Paul tentou arrancar dele, fazendo uma jovem coral o tempo todo. John não estaria rindo se fosse ele, não é? Porra, ele não. Ele provavelmente choraria. Agora você está mentindo para si mesmo, Paul pensou, rindo internamente. Isso não faz sentido nenhum. Não, não entendi nada. Nenhum. Eu sei que acabamos de ficar limpos, mas eu quero tentar uma coisa. Ai, meu John Deus. disse assim que eles saíram do banheiro, ambos nus e enrolados em Nur? toalhas. Não se, não se vista ainda. Vai se fuder. Ok. Ok, Paul disse desconfiado. Observando enquanto John se vestia na frente dele. Por que tinha que ficar nur? Por que não os dois? Ou nenhum? Se sentia exposto, e não de um jeito bom. Ele se sentia envergonhado. Mano, se você já vestiu uma saia, eu não acho que você tá. Ele se sentia envergonhado. Como se John fosse ir a qualquer segundo. Ele odiava ser o único nur. Ele ficou em silêncio, no entanto. Você ainda está esticado? O mais velho perguntou, tirando o Paul de seus É o pensamentos. Jake de Hora de Aventura. Ele vai botar um plug anal no cozinho do povo. Eu já li tanta fanfic assim, gente, é sério. Não é coisa pra se orgulhar, não, Marina. Nessa época. Eu estou perdendo minha concentração. Oi. Oi? Eu estou perdendo minha concentração. Ah, tá, pode continuar. Você ainda está esticado? O mais velho perguntou, tirando o Paul de seus pensamentos abruptamente. Ele acenou com a cabeça em resposta, o que fez John sorrir suavemente. O que diabos ele estava planejando? Era óbvio que ele queria fazer algo sexual apenas pela expressão em seu rosto. Sobrancelhas arqueadas, um sorriso malicioso apenas. Tudo nele dava a Paul a estranha sensação de que ele estava planejando algo dessa natureza. Nossa. Bom, na cama, com as pernas abertas. John ordenou e observou enquanto Paul Submissa. obedecia. Ai, a submissa está rebolando muito sexy. Paul obedecia antes de caminhar até suas malas. Para Paul, aquelas sacolas estavam cheias de roupas e outros pertences. Mas, para sua surpresa, John pegou um frasco de lubrificante. Um diferente, ele tinha vários. Precavido. E um vibrador roxo. Era grande. E Paul sentiu-se involuntariamente esfolhar mais as pernas, desejando tanto, apesar de apenas ter tomado um banho. Existia vibrador no... Peraí, existia vibrador nos anos 60? Olha só, Larissa, você tem que entender que essa época aqui, ó, como o John é velho, ele tem 40 anos e o Paul tem 20, então assim, É 1980. É 1980 e 60. Ok. Que? As duas épocas. Qual o sentido disso? Nenhum. Ansioso, não é? John riu baixinho. John riu baixinho, sentou-se entre as pernas de Paul, abrindo mais as coisas do que ele tinha feito. Agora, ele beijou a parte interna da coisa de Paul e saiu para ele, os olhos brilhando por causa dos fracos. Eu vou colocar isso dentro de você. Brian providenciou para que George, Ring e Bob saíssemos para jantar hoje à noite. Ele lubrificou. Ah, tá que susto. Eu achei que era que o Brian providenciou um desses para cada um deles. Eu quase que... Isso é mais foda. Isso é muito mais legal. Ele Meu Deus do céu, gente, entendi tudo. Você tem que deixá-lo o tempo todo. Oh Deus, Johnny, disse Paul. É isso? Ele perguntou. Sua voz tinha um tom agudo agora. Algo que soava como medo, mas não era exatamente medo. Ele parecia agradavelmente nervoso. Se isso mesmo era uma emoção, Paul estava sentindo. E era óbvio. Eu também tenho outra coisa, afirmou o mais velho. 47 Isso se ele fosse carioca. Afirmou o mais velho, empurrando o vibrador contra o buraco de Paul, mas sem empurrá-lo ainda. Peraí, o quê? Empurrando, mas sem empurrá-lo ainda. Não, eu também tenho outra coisa, afirmou o mais velho, empurrando o vibrador contra o buraco de Paul, mas sem empurrá-lo ainda. Faz Tá bom. sentido. Um controle remoto. Ele muda o nível de vibração e eu vou levá-lo comigo enquanto estivermos fora. Esse tipo de tecnologia com certeza não existia em 1960. Não existia. Não existia. Sim. Não existia nem fora. 2010. Enfim. Então ele empurrou, finalmente.
Agora sim! Agora ele empurrou empurrando. E ficou surpreso quando ele entrou facilmente. Paul definitivamente ainda estava esticado, mesmo que estivesse se passado quase uma hora. John quase riu. Ele não fez, no entanto. Ele virou o Light Yagami naquela cena que ele tá rindo por dentro. Sim. Paul sentiu que ele estava ficando duro e tentou se controlar. Porque eles iriam sair em breve. Ele fez há menos de uma hora. Não funcionou e ele já sentindo John ligar o fibro quando ele estava completamente dentro dele. A minha versão é a censurada. Ele presumiu que estava na configuração mais baixa, mas então John olhou para ele e sorriu. Um zumbido alto encheu a sala e o corpo de Paul sacudiu quando John aumentou para uma configuração mais alta. Isso não existia nessa época. Não, o John Não, é uma não mesmo. Ele é uma viagem no tempo. Definitivamente uma das mais altas. Ele podia sentir vibrando violentamente dentro dele e fechou os olhos, gemendo mais alto a cada segundo até que pensou que talvez ele pudesse chorar. De repente ele estava tão desesperado. Ele ouviu o John sussurrar algo sobre o quão lindo ele parecia, mas ele não estava focado o suficiente para dizer exatamente o que ele disse. Tudo em que ele conseguia se concentrar era no vibrador e em sua necessidade de gozar. Ele não iria embora com tesão. Isso era culpa de John. John iria lidar com isso. Ah, meu E Deus. ele fez. O pau de Sua Paul. mão envolveu, mais uma vez, o pau de Paul. E ele começou a se masturbar. Isso, misturado com a sensação do vibrador dentro dele, o fez gozar extremamente rápido em jorros quentes contra seu Jorros. estômago. Meus miojos estavam todos ali. Vai se fuder. Contra seu estômago e peito, ele poderia dizer que John estava surpreso também. Eu não sabia que eles eram tão bons, o mais velho comentou divertido. Ele pegou um lenço de papel no banheiro e enxugou a parte de fora de Paul lentamente, certificando-se de tirar cada pedacinho. Ele fez assim enquanto pensava no que faria Paul usar enquanto eles estivessem fora. Calça jeans justa de couro parecia muito apropriada. Não era fácil de tirar, mas Paul sempre ficava incrível com ela. Ele deixou Paul decidir. Paul ficava incrível em qualquer coisa. Agora que ele pensou sobre isso, Epp provavelmente iria querer que eles usassem ternos de algum tipo, dos quais eles já tinham muitos, já que Brian sempre os fornecia com infinitos ternos por algum motivo. Eles não tinham o suficiente? Oh, merda, eu tenho que mudar para um terno agora. Esqueci que Epp comprou ternos por um Não motivo. é por algum motivo. Existe um motivo, eles usam terno. John riu de si mesmo e ajudou Paul a se levantar, recuperando seus 2 melhores ternos do pequeno guarda-roupa que ficava ao lado da cama, ao longo da mesma parede. Agora vamos, se vista. Ele jogou a de Paul na cama ao lado dele, observando enquanto ele se mexia desconfortavelmente. Isso seria divertido. Paul se vestiu mais devagar do que John, já que cada movimento minúsculo dele terminava com o vibrador se movendo um pouco. Era desconfortável, mas não era completamente ruim. Ele não tinha ideia de como ele reagiria perto de todos os outros na mesa quando John decidisse ligá-lo. Ele apenas teria que esperar e descobrir. Ele realmente não queria ficar envergonhado na frente de seus melhores amigos e de um colega músico, mas ele queria agradar John. Isso agradou ele, tudo isso, na frente da porra de seu empresário, a porra do empresário da banda. Ele teria algo tão imundo quanto isso dentro dele. Deus, ele nunca teria pensado que faria isso. Ele se surpreendeu quando toda a provocação não soou como algo que não aconteceria ou não poderia acontecer. Ele sabia que a noite seguinte seria agitada e não tinha certeza se estava realmente pronto ainda. Espere para ver, certo? Espere e veja. Considere Agora, isso um aviso. terceiro capítulo. Não é? Calma, deixa eu botar aqui pra traduzir. Cadê? Tadinho. Traduzir. Meu Deus do céu, vai chegar agora, vai ter mais personagens, gente, tô até nervosa. Esse é o último capítulo, gente. É o último capítulo, gente. Vamos lá. Vamos lá, minha vez. E se eles suspeitarem? Paul perguntou, preocupado, depois de sentar à mesa. Bob, George e Rich ainda não estavam aqui, então eram apenas eles e Brian, que pareciam bastante desconfortáveis, provavelmente por causa de John e Paul sussurrando um para o outro e o ignorando. Coitado. John sorriu para ele, mas tentou disfarçar um sorriso quando lembrou que eles não estavam sozinhos. Então você terá que estar. Ele subiu para o nível 4. Quieto, não é? Ele se inclinou e olhou para as portas do restaurante, esperando os outros chegarem para que ele pudesse continuar, enquanto Paul sacudia ao lado dele e cobriu sua boca.
Sobre o que você está sussurrando? Brian questionou, inclinando a cabeça em confusão. Ele realmente não tinha ideia, e isso fez Paul se sentir mais à vontade do que antes. Talvez ninguém notasse, esperançosamente. John queria que um dos outros percebesse, entretanto, para que pudessem saber exatamente o que John estava fazendo com Paulo. Exatamente o que ele fazia sentir. Para que pudessem saber que ele era dele e de mais ninguém. Importante, não se preocupe, Brian. John respondeu. Brian, rapidamente, sua mão roçando. Depois, sobre a mesa. Ele sabia o que estava fazendo. John sabia que estava tornando muito mais difícil para Paul ficar quieto e obedecer às suas ordens. Ele queria punir Paulo, fazê-lo implorar, recusá-lo quando ele queria vir, amarrá-lo para cima, para pir com ele, ele sabia. Ele tentou não soltar um gemido e quase o fez, mas se conteve quando viu Bob entrar pela porta, seguido por Ringo e George. John diminuiu a configuração para o nível 1, mais baixo. 10 era o mais alto, e Paul parecia estar confortável com isso, já que não era tão forte. Ele podia lidar com isso. Vibrações tão pequenas que ele não conseguia perceber estavam lá se ele não se concentrasse neles. Sim, rapazes, vocês demoraram um pouco. John exclamou e acenou com a cabeça para cada um deles. Estávamos apenas nos divertindo, respondeu Ringo, ouvindo Bob quase engasgar de choque e constrangimento ao ouvir as palavras. John notou que tanto George quanto Ringo sorriram maliciosamente para ele quando ele fez isso, deixando óbvio quem atingiu o fundo do poço. Caralho, Deus! dar o cu é o fundo do poço. Parece que aconteceu um trisal. Foi isso mesmo. E Foi quem isso. foi comido foi o Bob. Ele quase riu, mas se conteve. Paul, alheio, estava prestes a perguntar o que eles queriam dizer com isso, mas John, de alguma forma, percebeu e aumentou o nível de vibração para 4 novamente. Paul fez um zumbido. Eu tomar beijo. E tentou passar por um zumbido divertido. Depois de John ter contado uma piada. Calma. Mas o que o tomate foi fazer na estrada? John ter contado uma piada, mas o mais velho sabia o que realmente era. O mais jovem estava se esforçando para não fazer muito barulho, para não deixar os outros para não deixar os outros sei que algo estava acontecendo. Quê? Frase mal formulada. Eu sei que algo estava acontecendo. Foi a sua vez de balbuciar e corar quando o Joe falou novamente. Sim, nós também. Não se preocupe, rapazes. Sua mão descansou na coxa. O Joe fala assim. Sim, nós também. Não se preocupe, rapazes. Sua mão descansou na coxa. Não, calma aí. Sim, nós também. Não se preocupe, rapazes. Sua mão descansou na coxa. Gostou da imitação de John Lennon? Sua mão descansou na coxa de Paul sobre a mesa, esfregando suavemente. Tudo ficou em silêncio. John diminuiu um pouco a vibração. Vocês estão fazendo algum álbum novo? Um sotaque americano inundou o silêncio, fazendo todos instantaneamente se animarem e se juntarem à conversa e começarem a falar ao mesmo tempo. Bob sorriu carinhosamente para os 4, percebendo que Brian ainda não tinha falado. Ele já estava encarando John há algum tempo. Ele também percebeu que John não sabia. Cada vez, por favor. Você está falando alto, as pessoas estão olhando, ele falou finalmente, os olhos disparando entre os 5, incluindo Bob, com certa autoridade. E ele estava certo. As pessoas estavam olhando para eles. Várias pessoas boquiabertas. Algumas pessoas sussurravam seus nomes em choque. Muitos. Aquele Bob Dylan. E puta merda. É Dylan! Não é Dylan! É Dylan! Aquele é Bob Dylan! Sempre Dylan. Eu sempre digo pau. Mandei rolê pau. Desse jeitinho, pau. Bob Dylan? E Dylan! Tocando pela sala. Os Beatles! Então eles estavam acostumados e também totalmente surpresos por ninguém ter vindo falar com eles ou arrancar seus cabelos. Algo que tinha acontecido antes, em muitas ocasiões, embora fosse principalmente George e Paul. Ou mesmo para tentar arrastá-lo para fazer sexo ou algo assim. As mulheres sempre enlouqueciam por eles.
Às vezes era ótimo e às vezes não. Tudo que John queria era Paul. É eu agora? É você. Sim, estamos, mas ainda não tem um nome, disse Paul depois que todos se acalmaram. Uma das canções é Every Little Thing, e é uma das únicas que já completamos. Ele continuou, encarando John quando o mais velho aumentou o nível. E John sussurrou o número 7 para ele. Nível 7. Ele soltou um pequeno ruído de ar e cobriu a boca assim que saiu, olhando para os outros. Nenhum deles percebeu, embora Bob estivesse olhando. Peraí. Embora Bob estivesse olhando para ele com um olhar estranho. Isso fez Paul se preocupar se ele sabia, se poderia dizer o que estava acontecendo e, se pudesse, os outros poderiam, todos eles descobririam. O pensamento o horrorizou. Ele só percebeu que estava falando com alguém quando alguém o sacudiu. Calma, o quê? Ele só percebeu que estava falando com alguém, tá certo isso. Quando alguém o sacudiu. Era John, e ele estava chamando seu nome. Paul? Ele arrastou seu nome como se Paul com quem ele estava falando, tentando persuadi-lo com chocolate ou algo parecido. Paul cantarolou em dúvida Mano, e ergueu os olhos, percebendo que o garçom estava perguntando o que ele queria. ele limpou a garganta e falou. Depois que todos pediram o que queriam, todos voltaram à conversa. George e Ringo, ouvindo atentamente enquanto Bob falava sobre alguma coisa, mas, mais uma vez, Paul não estava totalmente focado. A mão de John em sua coxa estava subindo lentamente, mais perto de sua e o I estava fazendo com que ele quisesse subir mais alto. Mas, obviamente, ele não podia ele não podia até que estivesse sozinho. Pois ele estava levando sobre ele em ondas, caindo sobre ele ocasionalmente. Deus, ele mataria John por isso. Encontrei Johnny Cash outro dia. Ele ouviu Bob dizer e rir. Então continuou falando, que causou mais risadas. Não apenas dele, de todos os outros. Até mesmo de Brian, mas tudo que sua mente conseguiria pensar era John, 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 John. E foda-se, John. Foda-se, foda-se. Ele mordeu o lábio com força, quase perdendo sangue, e acidentalmente chutou o Ringo, que estava sentado em frente a ele na mesa quando John aumentou ainda mais o nível, possivelmente para a porra de 10. Então, rapidamente diminuiu. Rapidamente o quê? Rapidamente diminuiu novamente. Sim, o que foi isso? Ringo riu quando corou profundamente e gaguejou um pouco. Eu não queria. Paul gaguejou em resposta, mexendo-se Cara, como é que nervosamente. ninguém percebeu até agora? Ringo disse outra coisa, mas Paul não ouviu. Ele podia sentir-se ficando quente. Sua mente, uma bagunça rodopiante de palavrões e imagem de John removendo o pi. João. Reclamou do meu pau, do meu Dylan. E mandou um João. Tá foda. É eu agora? tenho passe! Não. Eu posso falar, Não, João! não. De Você John é capacitista. Eu tenho problemas mentais. se mata! João removendo. Capacitista. Mano, John removendo o vibra. Não, eu esqueci de censurar. Pi e pi com ele. Ele se mexeu na cadeira mais uma vez, praticamente se contorcendo de prazer. De repente, percebendo que o Pi tinha aumentado muito recentemente, ele podia ouvir um zumbido. Ah, tá. Agora eu sei qual que é o zumbido. Não tinha percebido ainda. Ele Não, olhou da ao última redor. vez não era isso. Então o Paul que é o vibrador. Ah, tá, agora entendi. Ele olhou ao redor da mesa para verificar se alguém estava olhando para ele, antes de apertar a coxa de John para sua atenção. Não consigo me concentrar, Johnny. Ele sussurrou para o mais velho, segurando sua mão. Por favor. Por favor, o quê, Paul? O que você quer que eu faça? E John respondeu, entrelaçando seus dedos com os de Paul fracamente. Basta dizer se você quer ir e nós vamos embora, baby. Então o vibrador desligou e Paul suspirou de alívio. Embora ele sentisse falta da sensação, ele supôs que apenas ter o vibrador dentro dele era o suficiente demais ao mesmo tempo. E isso estava bom para ele. Mas. E o vibrador estava de volta. Oh, Deus! Paul pensou. John é um babaca do caralho. Ele agarrou a mão de John com mais força e mordeu a outra mão, tentando parecer discreto. Mas Deus! O prazer era demais, e ele sentiu que poderia explodir se não fizesse barulho. Ele queria beijar John rudemente,
puxar suas calças e boxers para baixo e apenas afundar em seu pau, deixá-lo foder com ele na frente de todos os outros e apenas Michael mostrar a Phelps. eles que ele pertencia a John. Mas ele não podia e ele sabia disso. Paul choramingou baixinho e voltou-se para John. Podemos ir? Ele perguntou, olhando para ele com olhos arregalados, cheios de lágrimas. O drama da Imaginando ele mulher. com os olhos arregaladaços. Ele parecia tão desesperado. Cheirou cocaína pra caralho. É. Pedrinho. Podemos ir? Aí ela queria cabeleireira que parecia todo desesperado. Tão necessitado que John não poderia dizer não, porque a partida dele de John fodendo Paul novamente. Isso atraiu fortemente. Larissa agora, eu acho. Ele acionou com a cabeça. Rapazes, sinto muito. Ai. Mas temos que ir. Paul não está se sentindo bem. E eles saíram correndo. O hotel que eles estavam hospedados não era muito longe. Então não demorou muito para chegar lá, sua caminhada toda cheia de toques e gemidos desesperados de Paul. Eles entraram no quarto e assim que a porta foi trancada, John jogou o pau na cama e rastejou em cima dele, beijando com força. Ele tirou a calça e a boxer tão rápido que Paul se perguntou se estava se movendo muito rápido. Mas então ele sentiu os lábios de John envolverem a cabeça de seu pau. E não, estava perfeito. Sim, o seu pau. Ele gemeu e tentou colocar as mãos no cabelo de John para empurrá-lo ainda mais para baixo. Mas uma das mãos do mais velho se estava. Caralho. Mas uma das mãos do mais velho estava segurando suas próprias mãos para baixo, impedindo-o de tocar. John, porra! Assim que ele. A Liza comendo, que delícia! Assim que ele sentiu que estava prestes a. Hora do almoço. Assim que ele sentiu. Burger. Assim que ele sentiu que estava prestes a. Burger. Burger. Se tornando mais agudo. Os lábios de John se afastaram de seu Paul e em seguida plantaram-se em seus lábios, compartilhando esse negócio de áspero toda hora. Eu não sei o que é isso. Acho que é roughly. Ah, sim. Sexual. Ele realmente queria que John tirasse porra de vibrador. E a gente tava ligada. E foda-se ele. Ok. Foda-me, Johnny. Foda-me. Paul gritou quando John finalmente puxou o vibrador, como se tivesse ouvido os desejos e pensamentos de Paul. Assim que estava fora e na cama, o pau de John substituiu. Eles não precisavam de lubrificante, pois Paul estava muito esticado e lubrificado com a porra do vibrador estúpido que parecia tão bom. O pau de John estava melhor, seu rosto perto do seu, quando ele imediatamente começou a se mover dentro dele. Sem lubrificante, sem preparação. Oh, Deus. Oh, querida. John gemeu. De novo. O Paul, mulher. Sim. John gemeu, enterrando a cabeça no pescoço de Paul, enquanto ele começava a se mover mais dentro dele. As estocadas se tornando mais rápidas. Paul tinha notado que John estava duro enquanto eles estavam fora. E provavelmente era porque Paul continuava agarrado. Paul continuava agarrando seu pau enquanto eles estavam andando, mas como correndo de volta para o hotel. Ele quase riu, mas então John atingiu sua próstata com força e ele jogou a cabeça para trás, soluçando de prazer. Ele esperou tanto por isso, embora não fosse muito tempo, John tinha fudido com ele apenas algumas horas antes, mas parecia muito tempo, porque porra, ele sempre sentia falta da sensação de John dentro dele quando ele não estava. E quando ele estava, era a melhor sensação de todos os tempos. Caraca, a Marina tava com muita emoção falando esse parágrafo, hein? Sim. Adorei. Eu faço teatro, gente. John moveu sua cabeça para beijar Paul. Paul. Sua língua está... Ela que pau. Sua língua instantaneamente passando por seus lábios e em sua boca. Suas línguas girando junto em um frenesi de prazer. Engolindo gemidos. Aquele cara. Engolindo gemidos um do outro. De prazer. Quando eles se separaram, a cabeça de John voltou. Ai, meu Deus, que susto. Eu achei que ele tinha ficado sem cabeça.
A cabeça de João voltou para o pescoço. O Drácula. Amei! E ele começou a lamber a pele, sentindo o gosto do suor salgado. Que nojo. Quer ver Que nojo. que ele não estava para fora? O gosto devia tê-lo nojado, mas não. Era porro, então ele não se portou. Ok. Os gemidos de Paul estavam gradualmente ficando mais altos e ofegantes conforme ele se aproximava de seu clímax. Suas pernas envolvendo a cintura de John para puxá-lo para mais perto, como ele tinha feito da última vez que foderam, algumas horas atrás, e as memórias voltaram. Da próxima vez, você está usando lingerie. John empurrou seus quadris dentro de Paul mais uma vez e gozou dentro dele. Seu gozo quente, enchendo o pau de novo. Ele retirou-se quando percebeu que Paul também tinha vindo e estava deitado ali, sem se mover. Ele pensou que eles poderiam tomar banho novamente amanhã, porque os dois estavam muito cansados e desgastados pelo dia. Então John tirou o resto de suas roupas, jogou-as no chão, depois no vibrador, e se deitou ao lado de Paul, puxando contra o peito. Ele respirou o cheiro do cabelo de Paul e sorriu. Ele poderia se acostumar com isso. Aleluia! Aleluia. Comentário. Ô, porra, assim, belo final, cara. Estou muito feliz com a forma que essa história acabou. Eu amo isso. Gente, meu comentário traduzido. Peraí. Em inglês já é bom, né? Eu saí da fanfic. Sorte a sua. Vê o comentário traduzido, por favor. Eu vou ver, peraí. Que pressa. Tá muito apressadinho, igual o pau. Marina. Vamos ver. Eu amo isto, tão gostosa. Isso foi muito bom, Cristo. Muito quente também. Muito bem feito. Oh, porra, sim. Belo final, cara. Estou muito feliz com a forma que essa história acabou. Mal posso esperar pela próxima história, seja ela qual for. Não vai ser a sua 20ª? É isso. Eu amo isso. Tão gostosa. Todos quando eu. Todos quem? Não sei quem. Todos. Quem? Todos. Calma, agora? Quem já acabou de falar isso? Cara, o primeiro áudio já baixou, graças a Deus. Que áudio? Primeiro áudio. Da gravação. Oh, fuck yeah. Paul, o Nice. George